Fala, meus queridos, hoje a gente vai estudar PDFL, que é nada mais, nada menos do que o padrão de frases em Libras. Como é que funciona isso para a gente entender esse conceito? O padrão de frase nada mais é do que estruturas utilizadas para a comunicação. Quando a gente se comunica, quando a gente fala com outra pessoa, a gente está num processo interativo. Vou desenhar aqui para vocês para ficar bonitinho. Em que cada indivíduo se comunica através de ideias, bonitinho e tal, como a gente já sabe. Não é o Wallace que está dizendo isso aqui não, é o tal do Saussure que está dizendo. Saussure é 2012. Estou usando a edição de 2012. Quando eu me comunico com você, claro, obviamente por meio de uma língua, eu estou usando uma unidade de sentido. E o que é uma unidade de sentido, meus queridos? Unidade de sentido nada mais do que uma frase. Quando te perguntarem o que é uma frase, você vai dizer a unidade de sentido completo. Deixei assim para que vocês prestem bastante atenção. Unidade de sentido completo e linguístico. Por que linguístico? Porque envolve unidade de sentidos. A gente já estudou que unidade nada mais nada menos é do que um signo, ou seja, uma unidade de sentido linguístico que tem um significado e um significante. Tudo isso com base em quem? Em Saussure também. É esse autor que vai dizer isso aqui. Sendo que isso é representado pela seguinte expressão. Quando eu coloco a árvore e abaixo escrevo árvore, eu estou delimitando que essa imagem representa esse significado bem aqui. Mas bora lá. Nesse exemplo bem aqui em cima, tendo como base a unidade de sentido. No exemplo, eu vou comer. Nesse exemplo em particular, a gente já sabe que, só um momentinho para eu pegar o apagador. A gente já sabe que quando a gente vai sinalizar em Libras, a nossa ordem é indireta, ordem direta da língua portuguesa. A frase eu vou comer está em ordem direta. Quando eu vou sinalizar assim: comer, comer, eu ou você, né? Depende de quem é que vai realizar a ação. Eu vou comer. Ordem indireta. O OI, essa aqui é OD, ordem direta. Bora lá. Comer, sinal de comer. Eu, sinal de eu. Comer, eu vou. Sabe como comer já é um verbo, já é uma ação? Desse vou aqui eu tenho duas opções. Ele pode ser um verbo auxiliar, que a gente já sabe que é um verbo auxiliar, mas caso você esteja esquecido, eu explico de novo. Auxiliar é aquele verbo que não é o verbo principal, mas que vai prestar apoio, vai ajudar esse verbo completar o seu sentido. Mas como eu não quero utilizá-lo, eu corto ele. Viu só? Nossa frase ficou mais fácil ainda. O que era comer eu vou, agora é comer eu. Ou melhor, eu dou a entender, mesmo sem utilizar o verbo comer, que eu quero comer. No segundo exemplo, você vai correr. Mesma coisa. Você vai pegar o que está lá na ponta da frase, né? Tá aqui a frase em ordem direta, daqui cadê? Ordem direta, lembra disso? E vai trocar de lugar. O vai, você vai cortar, porque como você só quer aprender como se diz, você corta o verbo auxiliar, coloca no sujeito e no verbo principal. Correr, você faz aqui no V, isso pode estar assim ou assim, não tem problema, e faz o sinal de correr. Correr, eu, correr, ou correr, vou. O verbo correr, assim como o verbo comer, eles necessariamente não necessitam que você explique tanto. É bem fácil assim mesmo, bem direto ao ponto. Já no nosso último exemplo, ele vai dormir. Vamos lá. Dormir.
vai. Por que a inversão e por que as cores, gente? Porque assim vocês vão lembrar que cada um é uma classe de palavras diferente e cada um tem um sentido próprio. O sinal de dormir, você vai fingir que vai estar dormindo e pode até roncar um pouquinho. Já o sinal de ele, lembra do eu. O eu é assim, ó, apontando para você. Mas quando você faz assim no espaço, você está apontando para ele. Ele é a pessoa que você está se direcionando, ele que vai praticar a ação de dormir. Já em relação a esse vai aqui, é o mesmo caso dos demais. Você vai cortar, você vai tirá-lo da sua frase. Não é necessário incluir na sua frase. Agora que a gente já entendeu todo esse conceito, toda essa ideia, a gente vai desenvolver mais frases com base no PDF-L. Vamos pegar o contexto educacional, que é onde a gente mais se encontra, digamos assim, educacional. O sinal de educação, ou ensinar, você vai realizar assim. Sinal de educação, sinal de ensinar. A partir disso, vamos pegar diversos exemplos para que a gente venha entender como funciona na prática. Bora lá. A gente já sabe que conjunções, preposições e qualquer outros verbos de ligamento e outras ferramentas gramaticais não existem nas línguas. E quando existem, possuem denominação ou casos especiais próprios, como é o caso de artigos. Esse D aqui também não existe. O resto está ok. Então bora lá. Professor de português. Você faz a sua mão em P, assim. Bora lá, desde o início. Abre a mão aberta. Abaixo os dois dedinhos, underline, mindinho, guarda aqui o polegar no meio deles e desce um pouquinho assim, o dedo longo, e bate assim no ar. Professor de português. Se eu quisesse colocar bem aqui da disciplina, mudaria muita coisa no sentido da frase? Não necessariamente, mas ficaria mais extensa, ela iria aumentar. E esse é justamente o nosso objetivo. Lembra da fase inicial? Eu vou comer. Depois que você pega esse padrão, a gente vai esticando ela aos poucos, com mais detalhes que envolvem tempo, hora e modo. E quando você der fé, a frase está enorme. O professor da disciplina de português. Professor da disciplina, você faz as duas mãos assim, como se fosse pegar alguma coisa, da disciplina de português. Olha o sinal de português. Você faz a mão assim, aí você separa um pouquinho o dedo, o polegar dos demais e faz assim. Sinal da disciplina de língua portuguesa ou português. Ensina, ou seja, ensina, a gente já sabe. Esse sobre, na Bíblia, a gente troca por tema. Porque a gente concorda e entende que sobre se relaciona à temática, ou seja, o tema, o que é, do que se trata. E o sinal de sobre, tecnicamente, com base na minha experiência, eu não sei te dizer qual é o sinal dele. Eu conheço um sinal para sobre, mas nós temos um equivalente, que é o tema. Vamos lá, professor da disciplina de português ensina tema leitura. Como é que a gente faz leitura? Assim. Estou segurando os pincéis, mas tudo bem. Assim é um sinal de leitura. Perceba. Entendemos esse exemplo aqui? Vamos para o próximo, ainda no contexto educacional. A escola luterana fica em Tomé Azul.
pegar como exemplo essa frase aqui de 2 períodos, ou seja, uma oração composta. Não, perdão, uma oração mesmo. Então, dois períodos, 2 orações. Vamos começar com ela. A gente já sabe que não tem esse azinho, não tem artigo, né? Vamos primeiro começar cortando o que não tem, para quando a gente for fazer a tradução, quando a gente for abordar algo que precisa ser entendido, a gente já sabe o que vai lá. Esse aqui é o lá, gente. Certo? Bora lá. A escola luterana fica em Tomé Açu. Eu trabalho lá há 10 anos. O sinal de escola a gente já conhece. Como é que é, gente? Façam em casa enquanto eu guardo isso aqui. Isso, muito bem. O sinal de escola é assim. Você faz sua mão aberta assim. Faz a casa primeiro, lembra da casa? Que é casa estudar. Se você fizer assim isoladamente, é estudar. A partir do momento que você faz assim, casa estudar, vira escola luterana. Caso você não saiba o sinal de luterano, você vai ter que fazer a datilologia. Mas já que a gente sabe, o sinal de luterano é assim. Você faz o L no ar e fica girando. Luterana. Fica se refere à localidade, ou seja, lugar. Vamos trocar por lugar. Porque fica como é que fala? Não é culto, é um popular. Só que a Libras, quando a gente vai fazer a tradução, a gente leva para o culto primeiramente. Então é lugar. Fica em Tomé Açu, senão em Tomé Açu a gente já sabe que é assim, T. Você faz o T e puxa aqui a beira do olho. Pode ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, não tem muito problema. Eu trabalho lá há 10 anos. Esse lá e há 10 anos tem uma particularidade que a gente já vai chegar nele. Mas vamos lá. A escola luterana, lugar Tomé Açu. Quando eu falo lugar Tomé Açu, eu estou indicando que ela fica localizada no município de Tomé Açu. Eu trabalho lá, senão eu trabalho, você faz os 2 L's com as 2 mãos e faz esse movimento no ar. Eu trabalho, poderia dizer lá, de novo. Escola luterana, lugar é assim, se for tirar uma foto, aí só vira para baixo, lugar, Tomé Açu. Eu trabalho lá, anos somados, fecha a mão como se fosse dar um soco de alguém, anos somados, 1, 0. Esse é o sinal de anos somados. O sinal de anos, isoladamente, é assim. Quando eu faço assim, eu estou indicando que passou-se uma quantidade de tempo específico que eu vou falar logo em seguida. Ele fala, ou seja, passou-se há 10 anos. Tanto esses 2 termos concordam entre si e se complementam. Antes da gente mudar de contexto, vamos pegar uma frase bem grande para que a gente venha refletir bastante sobre todos esses elementos. Frase bem longa, bem extensa. Vou até apagar isso aqui para a gente não se confundir. Nesse contexto educacional. Bora lá. Cadê o pincel vermelho? Já leram? Entendeu?
banheiro. Quando vocês daí, eu vou beber uma água. Segura aí. Maravilhoso de livro, né? A escola Antônio Barbosa. A gente já corta o ar, a gente sabe que não tem escola, a gente já sabe. Mas quando essa escola tem um sinal específico, a gente tem que ter duas opções. A gente faz a etimologia, dizer qual é o nome da escola, ou faz o sinal correspondente. Nesse caso aqui, a escola Antônio Barbosa, você vai fazer o A, depois o B, que são as letras que aparecem no sinal da escola. Você faz o A aqui no peito. Perceba, o braço. Eu coloco no peito esquerdo com o braço direito. A, B, Antônio Barbosa. Tem a responsabilidade em ensinar livros como L1. Para quem não lembra, ou caso não tenha dito, L1 significa primeira língua. Aquela língua que você aprendeu primeiramente, a primeira língua que você usa para se comunicar. Para alunos surdos, e esse E existe nesse caso, como L2. Se L1 é primeira, L2 é o quê? Isso, quinto. Cadê? Segunda língua. Porque até errado aqui, tanta emoção. Ixi, não tem mais escrever. Para ouvintes, aqui no caso teria pessoas. Bora lá, Escola Antônio Barbosa, a gente já sabe. Escola Antônio Barbosa. Tem a responsabilidade. Esse tem vai ficar subentendido. Vai fazer o sinal de responsabilidade. Daqui faz o B, aí toca um no outro assim, meio que curvado. Tem a responsabilidade. Pode ser tanto desse lado ou tanto desse lado, não tem problema. Tem a responsabilidade de ensinar. Por que eu coloquei esse E aqui? Ah, não, tá certo. Responsabilidade, está aqui o restante de ensinar Libras como L1. Tem a responsabilidade de ensinar o que? Libras como L1. Para alunos surdos, ou seja, tem a responsabilidade de ensinar o que? Libras como L1 para alunos surdos. Você poderia até, por uma questão de estética, antes de dizer quem está ensinando, você demarca bem aqui, bem aqui, pessoas ou aqui, alunos surdos. E o Antônio Barbosa, responsabilidade em ensinar, já neles, jogando ensinar deles, Libras como L1. Eu já identifiquei para quem eu estou ensinando, não preciso dizer de novo. Como L1 para alunos surdos e como L2 para ouvintes. Esse e como você vai trocar por também. Bota aqui e coloca também, para ficar legal para você. Também. Alunos surdos. Também ensinar Libras como L2. L2. De novo. L2. É o L2 para pessoas ouvintes. Sinal de surdo, sinal de ouvinte. Bora lá para o nosso contexto clínico. O que é que a gente precisa saber sobre o contexto clínico? Primeiramente, tudo. Percebo que nessa frase aqui ele fez uma pergunta. O médico vai me entender hoje ou amanhã? A gente já sabe que
o gênero a gente tem uma forma de especificar. Esse me, ele está relacionado diretamente com o atender, mas para a grafia ele não vai aparecer. Ele vai aparecer de outra forma, como por exemplo, vamos por partes. Sinal de médico, você faz assim ou assim. Assim ou assim, depende. Como você achar melhor. O sinal de me atender ou vai me atender. Lembrando que essa palavra aqui está relacionada com o verbo principal atender, verbo VP, verbo principal. Esse aqui é o verbo auxiliar. A gente, quando a gente for sinalizar, aparece só o principal. O vai fica subentendido. Então bora lá. O médico vai me atender. O sinal de atender é assim. Mas como eu estou sendo atendido, o atendimento é para mim. É hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã. Simples. Uma boa frase, meus queridos. A gente poderia até encurtar essa frase assim. Hoje, com a cara de dúvida, hoje, médico. Viu? Matei a frase rapidamente, faço como fácil. Mais uma frase para a gente encerrar essa aula, para não ficar muito extensa. Oi, cachorro. O hospital é bonito e tem instalações tops. A gente já sabe que os artigos a gente corta, não aparece, que é definido de uma outra maneira. O hospital é bonito, a gente faz o hospital. Lembra do médico que é assim? Pois é, você pega o dedo indicador e toca. É bonito, o sinal é bonito. O hospital é bonito. E também, esse eu também disfarçado, não vamos esquecer. Dependendo do caso, a gente vai estudar detalhadamente todos os casos que aparecem também em outro momento. E também tem sinal de ter, fazer aquele L e bate aqui no peito. Se não tivesse, seria assim, não tem. E tem instalações, ou seja, estrutura. Instalações de estruturas são sinônimos. Também poderia dizer que o hospital tem muitas salas e ferramentas, instrumentos, só que instalações na estrutura a gente já mata tudo, né? Então vamos trocar por estrutura. Não? Top. Você poderia fazer T, O, P, vou fazer isso aqui top, que é assim. Faz o T e passa assim na mão da gente. Entenderam, meus queridos? Pois bem, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dúvida, deixem aí nos comentários ou entrem em contato com a gente. A gente se vê na próxima aula. Nessa hora que tu desliga.